Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Ivana começa a seduzir o delegado Toledo. Valentina arma plano contra Rodrigo. José Miguel descobre que o incêndio na casa de Sabino foi provocado e culpa Rodrigo pela morte do pai dele. Valentina descobre que Rodrigo abusou de Maria da Luz e matou Lázaro. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Dona, no resumo semanal de 10 a 14 de abril. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 10 de abril. José Miguel diz a Valentina que ela não está sozinha e pode contar com ele em tudo e para tudo. Valentina o agradece, diz que as palavras dele lhe fazem tão bem e o abraça. Gabi conta para Horácio o que aconteceu com Isabel. Alonso vai embora e todo irritadinho, Horácio diz a Gabi que não gostou de ver ela com aquele sujeito. Gabi diz para ele parar, que ela não está com humor para aturá-lo e diz que vai pegar um táxi para voltar para a fazenda. Horácio sorri e diz que não, que a levará. Toledo informa a Nádia que a assassina confessa do marido dela é Isabel Rangel. Nádia exige que todo o peso da lei caia sobre essa assassina. Cristina conta para Maria da Luz que foi ver Rodrigo e pede para ela ficar longe dele. José Miguel e Alonso vão ver Valentina. José Miguel diz a Alonso que não vai permitir que ele se aproveite dessa situação difícil que a Valentina está passando para tentar reconquistá-la. Alonso pergunta como José Miguel vai impedi-lo. O chama de oportunista e diz que não vai cair nas provocações dele. Valentina é informada de que a distribuidora rejeitou todo o lote de leite da fazenda dela. Rodrigo comprou a distribuidora e diz a Eurico que agora ele só tem que esperar a bomba estourar. Alonso e José Miguel entram discutindo na casa de Valentina. Valentina tenta conversar com José Miguel sobre o que acabou de saber, mas Alonso interrompe eles. Alonso e José Miguel voltam a bater boca e quase se enfrentam. Valentina manda eles pararem e se retira. Ivana vai ver a mãe na delegacia. Isabel diz que a filha não precisa se preocupar, que ninguém vai suspeitar dela, porque ela se declarou culpada sobre o Oscar. Ivana pergunta se a mãe está insinuando que ela o matou e diz: "Eu não fiz isso, foi você, assassina." Ivana diz que está muito triste de saber que a sua própria mãe é uma assassina. Isabel fica muito preocupada com a saúde de Ivana. Ivana vai embora e sozinha Isabel diz que talvez seja melhor assim, que a filha acredite que essa é a verdade. Ivana sai da delegacia sorrindo. Toledo a vê e se aproxima dela. Ivana mais uma vez começa com seu teatro. Ela finge estar sofrendo muito com a prisão da mãe e abraça Toledo chorando. Rodrigo diz a Eurico que está ansioso para saber a cara que a sua querida dona vai fazer quando souber que ele é o novo proprietário da processadora São Pedro. Valentina diz a Sabino que eles não vão jogar fora nenhuma só gota de leite e manda ele distribuir para todos os habitantes do povoado e vilarejos próximos. Gabi conta para Alonso sobre o problema que Valentina está tendo com o leite. Alonso diz que quer fazer alguma coisa para ajudar a Valentina. Ela está sofrendo e ele tem o dever moral de minimizar essa dor. Isabel pede para Cirilo chamar Felipe até a delegacia, pois precisa falar com ele. Valentina vai ver a tia e se recusa a acreditar que ela tenha matado o Oscar. Para proteger Ivana, Isabel diz a Valentina que ao constatar que o Oscar jamais deixaria a filha dela em paz, o matou. Ivana diz para si mesma que o delegado Toledo está fascinado por ela, que quando o abraçou, sentiu que o corpo dele estremecia. Ele é o partido ideal para engravidá-la. Alonso vai até a delegacia e diz ao delegado Toledo que quer que o prendam, porque ele é o verdadeiro culpado pelo assassinato do Oscar. Felipe diz a Isabel que sabe que foi Ivana que matou Oscar Almeida. Toledo acredita que Alonso só quer defender Isabel, porque ela é a tia de Valentina Vilaça, a mulher que ele declarou amar. Alonso diz que isso não está em discussão e exige que tome o seu depoimento. Valentina ainda está na delegacia e o delegado do povoado diz a ela que o Alonso Penalva acabou de confessar que ele é o único responsável pela morte de Oscar Almeida. Valentina fica surpresa. Isabel implora a Felipe para não dizer nada e para ajudar a Ivana, porque ela está doente. Diante da insistência de Isabel, Felipe jura a ela que fará o que estiver ao seu alcance para ajudar a Ivana.
Os delegados permitem que Valentina fale com Alonso antes dele prestar depoimento novamente. Valentina pergunta a Alonso se é verdade o que o delegado disse. Sabino começa a distribuir o leite da fazenda com o pessoal do povoado. Gabi comenta com Horácio e José Miguel que está desconcertada com Alonso sobre o que ele disse a respeito da Valentina estar sofrendo e que não entende o que ele pretende. Alonso diz a Valentina que aquela é a verdade e pergunta por que ela duvida. Valentina diz que não entende por que ele negou tudo até agora, se é mesmo o culpado. Toledo diz que foi exatamente o que disse a Alonso. Valentina pede para falar sós com Alonso e Toledo e delegado de São Pedro concordam. Alonso diz a Valentina que vai repetir mais uma vez que é o único responsável, mas se a tia dela está lá dentro, certamente é porque quis proteger a Ivana. Valentina pergunta se ele está insinuando que a prima dela pode ser a homicida. Diz que não acredita nisso e manda ele dizer logo a verdade, porque está assumindo a culpa se não matou Oscar. Alonso pede para Valentina confirmar a versão dele, porque só assim eles poderão evitar que mandem a tia dela para a cadeia. José Miguel chega na delegacia e pergunta a Toledo onde Valentina está. Toledo diz que Valentina está falando com Alonso Penalva. Valentina agradece a Alonso o que ele pretende fazer, mas diz que não pode aceitar e que é melhor ele dizer ao delegado de uma vez toda a verdade. Valentina sai, encontra José Miguel e conta a ele o que Alonso queria fazer. Alonso chama Toledo para se retratar. Na fazenda, Alonso e José Miguel começam a bater boca. Valentina pede para eles pararem de se agredir. Diz que não suporta mais isso. José Miguel diz que Valentina tem razão e só porque ela pediu, ele não vai falar mais nada para Alonso. Rodrigo chega na casa de Valentina, diz que ficou sabendo do que aconteceu com a tia dela e por isso foi se colocar às suas ordens. Valentina diz que tem um assunto para tratar com Rodrigo e o chama para o escritório. Rodrigo diz a Valentina que é o seu cão fiel e que o amor dele por ela é mais do que o daqueles imbecis que estão lá fora. Valentina diz a Rodrigo que se pediu para falarem a sós porque quer que ele venda as terras da fazenda Montesinos que comprou. Terça-feira, 11 de abril. Irritado, Rodrigo diz a ela que essas terras não estão à venda e não vai parar até ser o dono da fazenda Montesinos por completa. Valentina diz que então eles não têm nada para falarem, que não quer vê-lo nunca mais e manda ele sair da casa dela. Rodrigo diz que mais cedo do que ela pensa, vai procurá-lo. Ivana diz a José Miguel que esteve com a mãe e ele não imagina a dor que lhe deu vê-la presa. José Miguel diz que o doutor Ernesto está tratando de ganhar tempo para provar a inocência de Isabel e conseguir a sua liberdade. Felipe pede para Amparo cancelar todas as suas consultas e sai. Sandra está chegando no centro de saúde, vê Felipe saindo, pega um táxi e o segue. Horácio diz a Gabi que gosta muito dela, para valer, mas acha que ela está brincando com ele. Gabi diz que não, que ele também a agrada muito, mas ele tem que aceitar que o seu ciúme e machismo são exagerados. Horácio diz que se sente ciúmes é porque a ama. Gabi diz que Horácio tem muitas qualidades, por isso se apaixonou por ele. Horácio diz que o amor realmente é um presente de Deus e os dois se beijam. Benita diz a Isabel que quando mataram o Oscar, sabe que ela estava em casa e vai dizer ao delegado para ele soltá-la agora mesmo. Isabel pede para Benita ficar calada em nome do amor que tem por ela. Valentina diz a Sabino que enquanto não conseguirem negociar o convênio com o novo dono da processadora, vão ter que continuar distribuindo leite. Valentina diz que precisam achar essa gente para eles explicarem a razão pela qual não querem receber o leite deles. Felipe chega na fazenda Montesinos. Sandra fica arrasada. Pensa que Felipe foi ver Ivana e manda o taxista sair rápido dali. Felipe diz a Ivana que Isabel lhe contou que ela anda tendo alucinações. Está muito preocupada com ela e por isso ele foi lá propor que ela vá a um psicoterapeuta. Exaltada, Ivana diz a Felipe que não está louca e manda ele ir embora logo. Sabino conta para José Miguel que a processadora São Pedro mudou de dono e não receberam a entrega de leite deles. Sabino diz que se não conseguirem negociar com essa gente a compra do leite, eles vão quebrar. Felipe chega em casa e encontra Sandra chorando. Sandra diz que há dias ele está se comportando de maneira estranha e pergunta o que ele foi fazer na fazenda Montesinos. Felipe diz a Sandra que Ivana está esperando um filho do José Miguel. A Isabel está muito preocupada com a filha e pediu para ele vê-la.
José Miguel procura Moisés e pede a ajuda dele para descobrir quem é o dono da empresa que comprou a processadora. Depois, José Miguel vai até a fazenda e diz a Valentina que o advogado Sá Mendonça, o representante legal do Rodrigo, abriu uma conta empresarial no Banco de São Pedro no nome do Grupo Roga. E o Rodrigo Gavilã é o homem que está a boicotando. Valentina fica surpresa ao saber que Rodrigo comprou a processadora e está prejudicando. Ivana compra um remedinho antes de ver Toledo e diz que aquilo vai servir para acelerar o assunto. Valentina pergunta o que será que o miserável do Rodrigo quer. José Miguel diz que Rodrigo quer encurralar Valentina para que ela acabe se unindo a ele. Ernesto diz que ele só tem duas soluções: firmar um contrato com Rodrigo ou parar de produzir. Valentina diz que parar não, porque eles teriam que leiloar o gado leiteiro e o pior é que os trabalhadores ficariam sem emprego e ela precisa pensar no que vai fazer. Sandra diz a Felipe que a irrita que ele esconda a verdade dela, que acha que há algo mais além da gravidez da Ivana e pede para ele dizer o que é. Felipe não diz a verdade. Sandra diz que não suporta a ideia de que ele não confie mais nela, não suporta mais as mentiras dele e sai irritada. Valentina diz a José Miguel que o ama com todas as forças da sua vida, mas só que infelizmente nada mais é possível entre eles e agora o dever dele é ficar com a Ivana. José Miguel diz que não foge da sua responsabilidade e o que quer é não sair da vida dela. José Miguel diz para Valentina entender que ele a ama, precisa dela e a beija. Valentina não resiste e corresponde ao beijo dele. Ivana chega no hotel de Ambrósio, onde Toledo está hospedado. Finge estar chorando e diz que queria pedir que ele fizesse alguma coisa para não transferirem amanhã a mãe dela para o centro de custódia. Toledo, trouxa, fica comovido ao ver Ivana daquele jeito e a consola. Valentina para de beijar José Miguel, diz que aquilo não está certo e eles devem evitar ficar sozinhos para não caírem nessa tentação. José Miguel diz que como sempre vai fazer o que Valentina pede, mas que ela não o condene a viver sem ela. Toledo sai por um momento para pegar um suco para Ivana e ela, decidida a levá-lo para a cama, aproveita para colocar o remedinho na bebida dele, para estimulá-lo. Toledo volta e diz que é bom ver que ela está mais tranquila. Ivana diz que deve isso a ele e pergunta se podem brindar a recente amizade deles. Completamente encantado por Ivana, Toledo brinda e toma sua bebida. Quarta-feira, 12 de abril. Sandra conversa com o pai sobre a briga que teve com Felipe. Sandra diz ao pai que sabe que o Felipe esconde algo, e entre um casal não deve ter segredos, ela não esconde nada dele. Moisés aconselha a filha a ter paciência, a não pressionar Felipe e garante que o amor e a prudência vão terminar acomodando tudo no casamento dela. Ivana consegue seduzir Toledo e o leva para a cama. Mais tarde, Ivana finge estar arrependida, diz para Toledo esquecer o que aconteceu entre eles, que aquilo foi um erro. Completamente de quatro pela louca, Toledo diz para ela não dizer isso. Ivana diz para ele deixar ela ir, porque está se sentindo muito mal. Sai do quarto dele e diz para si mesma: acho bom mesmo que eu tenha engravidado o delegado Toledo. Valentina pede para Sabino procurar Rodrigo e dizer que ela precisa falar com ele. Felipe pergunta se Sandra não vai lhe dizer onde foi ontem à noite e por que chegou tão tarde. Chateada, Sandra diz que se ele tem os seus segredos, ela tem os dela. Ivana vai ver a mãe. Isabel diz que precisa que ela lhe conte exatamente como matou Oscar. Rodrigo chega na fazenda de Valentina. Valentina diz que quer saber qual é o jogo dele e que está sabendo que ele é o novo proprietário da processadora de leite. Rodrigo diz que sim e que imagina que ela deve estar bem contrariada porque eles não estão aceitando a produção de leite dela. Rodrigo diz a Valentina que está disposto a negociar e sugere fazer um contrato assim como o que ela tinha com a processadora de São Pedro. Valentina diz que não faz negócio com gente da laia dele. Rodrigo diz que está com a melhor disposição de negociar e manda Valentina pensar nisso, porque isso é o melhor para ela. Rodrigo diz que tem as suas condições para assinar um contrato, mas isso ele só vai falar a sós com ela. Ivana continua fingindo para manipular a mãe e afirma que foi ela quem assassinou Oscar. Isabel diz a Ivana que se ela não der uma versão lógica e próxima do que aconteceu naquela noite, eles podem deixá-la livre, por falta de provas. Morrendo de medo de que descubram a verdade, Ivana conta para a mãe como matou Oscar e, desesperada, diz que foi um acidente.
Ao ficarem sozinhos, Valentina pergunta a Rodrigo qual é a condição para eles assinarem o contrato. Rodrigo diz que, como forma de reparação, ela teria que aceitar aquela joia que ele devolveu com seus maus modos. E como ela vê, é algo bem simples. Valentina diz que aceita e que vai esperá-lo à noite, às 8, para eles firmarem o contrato. Rodrigo diz a Valentina: não sabe como me agrada ouvir isso. Vou ter o prazer de voltar a vê-la essa noite. Toledo encontra Ivana na delegacia e diz que precisa falar com ela à noite. Ivana concorda em se encontrar com Toledo. Ernesto chega e estranha ao ver os dois tão próximos. Ivana disfarça, se aproxima de Ernesto e pede para ele fazer o possível para que a mãe dela ganhe a liberdade. Ernesto cai no teatro de Ivana e a consola. Valentina liga para o delegado e diz que é muito importante que ele esteja na casa dela às 8 da noite. Depois, ela pede para Gabi avisar o padre Ventura para estar lá também, no mesmo horário. Valentina chega na delegacia quando Isabel está sendo transferida para a pedreira. Ela jura à tia que não vai deixá-la sozinha e que vai lutar por sua liberdade. Isabel diz que a ama como se fosse a sua mãe. Valentina chama a tia de mamãe e diz que a ama muito. Ernesto jura a Isabel que vai tirá-la da cadeia. E ela é levada pelos policiais. Ivana chega aos prantos na casa de Valentina, fingindo estar sofrendo porque a mãe já foi transferida para o presídio de Pedreira. Valentina acredita que a prima está mesmo sofrendo. De repente, Ivana vê Oscar novamente dizendo para ela dizer a verdade para Valentina, dizer que a sua mãe está na cadeia por culpa dela. Em pânico, Ivana diz que não, grita que ele não existe e manda sumir dali. Valentina fica assustada com o comportamento dela e pede para Ivana falar quem é para sumir, quem está vendo. Completamente descontrolada, Ivana diz que não quer vê-lo, para ele ir embora. Valentina fica muito preocupada com Ivana. Ivana diz a Valentina que ele está rindo dela e pergunta se ela não ouve. De repente, Ivana diz a Valentina que ele já sumiu, já foi. Valentina pergunta quem era, quem ela viu. Ivana se recompõe, diz a Valentina que não aconteceu nada, que já está bem. Valentina diz que está preocupada com a saúde dela e pede para irem procurar o Felipe. Ivana diz que não é necessário e tenta fazer Valentina acreditar que o que tem é cansaço, estresse, porque a mãe está na cadeia e o José Miguel também não quer nem saber dela. Ivana diz a Valentina que está doente dos nervos e tem pavor de perder esse filho que traz no seu ventre. Valentina diz a Ivana que a ama muito e faria qualquer coisa por ela, porque ela é sua irmã, é seu sangue. Valentina diz que Ivana não está só e que sempre vai contar com ela para o que precisar. Ivana pergunta se Valentina pode convencer o José Miguel a amá-la. Valentina diz que não pode mandar os sentimentos do José Miguel, só o que pode fazer é se afastar completamente dele. Valentina diz que se trata da saúde dela e do seu sobrinho e promete que evitará a qualquer custo ter contato com José Miguel. Quinta-feira, 13 de abril. Ivana diz a Valentina que as palavras dela fizeram muito bem. A agradece em seu nome e em nome do bebê e diz que a ama muito. Horácio aconselha Timóteo a fazer uma serenata para Maria da Luz. Felipe pede desculpas a Sandra pelo que está acontecendo e mais uma vez pede que ela confie nele, que ela é o amor da vida dele. Sandra diz a Felipe que também o ama e os dois se entendem. Ernesto diz a Isabel que ela não vai permanecer ali durante muito tempo. Isabel se irrita e diz que já disse para todos deixarem as coisas como estão. Ernesto diz que não pode e jura que não vai descansar até provar a inocência dela. Rodrigo diz a Eurico que à noite a Valentina vai assinar o contrato, então ele terá o pretexto para vê-la quando quiser. Nojento, Rodrigo diz a Eurico que pouco a pouco vai domar aquela égua fina. Benita pergunta se Valentina acredita mesmo na mudança de Alonso. Valentina diz que sim, e que o responsável de tudo isso é o Santiaguinho, o filho dele, e ela gostaria de conhecê-lo. Alonso liga para Santiaguinho e combina dele ir passar o final de semana com ele em São Pedro, para conhecer Valentina. Valentina conta para José Miguel como Ivana ficou quando foi na casa dela e diz que está muito preocupada com a prima. Toledo vai procurar Ivana na fazenda Montesinos. Desconfiada, Leonor pergunta a Toledo se todos os policiais costumam visitar as filhas de homicidas para ver como elas estão.
Toledo diz a Leonor que não sabe como são os outros policiais, mas ele sim se preocupa muito com o sofrimento das pessoas. Ivana tenta disfarçar, diz que Toledo é muito amável, agradece o interesse dele, mas diz que se sente mais tranquila. Ivana acompanha Toledo até a saída e o recrimina por ter ido vê-la na fazenda. Toledo diz que ficará esperando a noite, como marcaram. Valentina diz a José Miguel que ter o apoio dele a faz muito bem, mas a Ivana fica mal com tudo isso e, por isso, suplica a ele que os dois não se vejam nunca mais. Valentina diz a José Miguel que já deu a sua palavra a Ivana que não voltaria a vê-lo e vai cumprir. Ela dá um beijo nele e diz: adeus, adeus minha vida. José Miguel fica desolado. Enquanto isso, sozinha, Ivana diz que as coisas estão saindo tão bem agora que ela está brincando de ser vítima e a sua adorada prima já não será obstáculo entre ela e José Miguel. José Miguel diz a Ivana que Valentina lhe disse que ela anda muito nervosa e se sente mal de saúde. Ivana Capivara diz que o que está acontecendo com a mãe a deixou muito deprimida. José Miguel diz que ela conta com ele e que amanhã mesmo vai ao banco abrir uma conta poupança para o filho dela, que vai apoiá-la em tudo, mas não quer que ela o interprete mal. Ivana diz que já sabe que ele não a quer, porque ama a Valentina. José Miguel diz a Ivana que Valentina está sacrificando a relação deles por ela, para não lhe dar motivos de angústias, e por isso eles não vão mais se ver. José Miguel diz que, embora o machuque, ele respeita a decisão da Valentina, porque ela só quer o bem-estar dela e do bebê. Falsa, Ivana diz que não será suficiente uma vida para agradecer o que José Miguel e Valentina estão fazendo. José Miguel sai e ela diz: muito bem, Ivana, você conseguiu separar a Valentina do José Miguel, só o que falta agora é engravidar. Rodrigo e Eurico chegam na casa de Valentina e ele se surpreende ao ver que ela está esperando acompanhada pelo delegado e Padre Ventura. Rodrigo diz a Valentina que pensou que na assinatura do contrato só estaria presente os dois e os representantes legais deles. Valentina diz que para ela é importante que o delegado e o Padre Ventura sejam testemunhas e se eles não estiverem presentes, não terá contrato. Mesmo não gostando da atitude de Valentina, Rodrigo concorda em assinar o contrato, mas diz que antes ela terá que cumprir a sua parte no trato e aceitar as joias que recusou dele. Valentina aceita as joias e Rodrigo diz para ela não se esquecer que aquilo é uma pequena amostra do que ele sente por ela. Os dois, então, assinam o contrato e Valentina pede para o padre organizar uma rifa entre os fiéis. Diz que vão rifar aquelas joias e com o dinheiro montarão uma oficina de tecelagem para as mulheres pobres do povoado. Surpreso, Rodrigo pergunta por que Valentina vai rifar as joias que ele lhe deu. Valentina diz que por nenhum motivo poderia aceitar uma coisa tão cara, e muito menos vindo dele. Valentina diz que Rodrigo está muito enganado se pensa que pode comprar o amor de uma mulher com joias, e garante que a generosidade dele vai servir para uma causa muito mais nobre. Rodrigo fica furioso com a atitude de Valentina, mas se controla. Diz a Mendonça que eles não têm mais nada para fazerem ali e vai embora. José Miguel diz a Horácio que a Valentina é o amor da vida dele e ele não pode abrir mão dela tão facilmente. Durante o jantar, Valentina diz a Ernesto e Gabi que espera que o Rodrigo tenha aprendido a lição. Rodrigo diz a Eurico que o desprezo e as atitudes da Valentina para ele são como uma provocação, que aumenta a tara dele por ela e ele não vai desistir dela. Sexta-feira, 14 de abril. Sandra prepara um jantar romântico para Felipe. Diz que falou com o Padre Ventura e como já correram os papéis deles, no próximo domingo eles vão se casar na igreja. Felipe fica feliz com a notícia. Ivana chega ao hotel para se encontrar com Toledo. Alonso a vê e pergunta se é ela. Ivana tenta disfarçar, muda a voz, diz que ele está confundindo com outra pessoa e vai para o quarto de Toledo. Ambrósio diz a Alonso que ontem aquela mulher chegou perguntando pelo delegado Toledo. Alonso diz que pode jurar que aquela mulher é a Ivana. Ivana tenta colocar um ponto final em sua relação com Toledo. Diz que aquela será a última vez que eles se verão e o beijar. Sandra avisa ao pai que no próximo domingo Felipe e ela se casarão pela igreja. Cristina diz a Maria da Luz que falta bem pouquinho para o animal do Rodrigo pagar por todas as coisas que fez. Maria da Luz chora e diz à mãe que até quando dorme lembra daquele pesadelo. Cristina tenta tranquilizá-la. Diz que quer ver ela feliz, que se case e lhe dê muitos netos.
Nesse momento, Timóteo chega com algumas compras e escuta quando Maria da Luz diz à mãe que quando Timóteo saber que ela não é pura porque outro homem, e chora muito mais. Timóteo a interrompe, entende tudo errado e pergunta por que ela não lhe disse que tinha outro. Maria da Luz não diz a verdade para Timóteo e manda ele se mandar correndo, porque ela não quer vê-lo mais. Irritado, Timóteo diz que ela pode ficar tranquila, porque agora sim ele vai dar esse gosto a ela e vai embora. Alonso vai buscar Santiaguinho no aeroporto. O delegado informa a José Miguel que o incêndio na casa do Sabino foi provocado e que a morte do pai dele agora eles consideram oficialmente um homicídio. Muito nervoso, José Miguel diz que Rodrigo Gavilã queria se livrar das provas que Sabino tinha contra ele, o relatório da autópsia das vacas dele que envenenaram. E se Rodrigo Gavilã envenenou as suas vacas, então ele é o assassino do seu pai. Timóteo diz a Horácio que a Maria da Luz é uma sem-vergonha que tem seus rolos aí com outro, e para ele, ela morreu. Valentina e Benita vão visitar Isabel no presídio. Inocente, Valentina diz a Isabel que Ivana está arrasada pelo que fizeram a ela e não ficará em paz até que encontre um verdadeiro culpado. Furioso, José Miguel diz a Sabino que vai vingar o pai dele e vai procurar o Rodrigo, nem que seja no inferno. José Miguel sai à procura de Rodrigo e Sabino, aflito, diz que precisa impedir que ele enfrente o Rodrigo Gavilã. Horácio diz a Gabi que o Timóteo anda meio chateado porque descobriu que a Maria da Luz está de amores com outro. Gabi diz a Horácio que não sabe quem colocou essas ideias absurdas na cabeça do Timóteo, mas promete que vai investigar. Alonso encontra Toledo no restaurante, diz que viu a Ivana no hotel e que pode apostar que ela já teceu a sua teia para agarrá-lo. Alonso diz para Toledo ter cuidado, porque Ivana é uma mulher esperta e muito perigosa. Toledo diz a Alonso que tem outra opinião da Ivana. Pensa que ela foi uma vítima das circunstâncias e está muito consternada pelo que está acontecendo com a mãe. Alonso diz que a Ivana é a verdadeira assassina do Oscar Almeida e manda ele investigar e analisar detalhadamente a declaração dada pela Dona Isabel, que aí encontrará a verdade. Toledo fica intrigado. Gabi conversa com Maria da Luz e ela conta que Rodrigo a estuprou. Valentina chega em casa, vê Maria da Luz chorando e, preocupada, pergunta o que houve. José Miguel encontra Rodrigo e diz que foi cobrar a morte do pai dele. Valentina fica chocada ao saber que Maria da Luz foi estuprada e a consola. Rodrigo diz a José Miguel que não matou o pai dele. Furioso, José Miguel dá um murro em Rodrigo, diz que é mentira, que ele colocou fogo na casa do Sabino. Rodrigo aponta a arma para José Miguel e diz que agora ele vai parar. Valentina diz a Maria da Luz que o cachorro do Rodrigo fez com ela é um crime e tenta convencê-la a denunciá-lo. Por vergonha, Maria da Luz se nega e diz que logo o Rodrigo vai para a cadeia. Gabi pergunta o que ela quer dizer. Maria da Luz diz que esse animal peçonhento foi quem despachou o defunto Lázaro. José Miguel e Rodrigo se enfrentam. Sabino chega com o delegado e policiais e segura José Miguel, o impedindo de cometer uma loucura. José Miguel vai embora irritado. Maria da Luz conta para Valentina que a mãe denunciou Rodrigo e o delegado pediu para elas não dizerem nada, que é para não alertá-lo. Valentina diz a Gabi que vai fazer tudo para o desgraçado do Rodrigo pagar pelo que fez a Maria da Luz. Alonso e o filho chegam na casa de Valentina. Valentina fica encantada com Santiaguinho. José Miguel diz à mãe que descobriu que o Rodrigo Gavilã é o assassino do pai dele. Leonor fica sem reação.